Bueno, rapá, eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta é pra você, eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Arthur! Fala, galerinha! Tamo de volta aí, ó, para mais uma aulinha de física, essa semana de revisão, uma semana muito importante, não é isso? Porque na física, você sabe, a gente tem que fazer muitos exercícios, a gente tem que estar sempre exercitando, e nessa semana é uma semana que a gente vai parar justamente para isso, fazer exercícios do que já foi falado, dos capítulos anteriores. Vamos ter duas aulas, né? 2 encontros hoje, agora com Física 1 e daqui a pouco com Física 2. A galera já tá aí, ó, na área. Cadê? A Nani Ferraz, a Andressa, Vitório, Flávio, Maria, Thiago, Yasmin, Thiago Levi, Alex Santos, Leila Santana, Luana, Larabi. Tá todo mundo aí, galera, olha lá. Nani Ferraz. Muito bom, pessoal. Bom, antes da gente começar, diretor, tem um recado aí para dar pra galera, né? Tem um recado aí, cara, que é o seguinte, a gente tá com a nossa turma do ProMed, o ProMed 360, hein? É um giro completo na sua vida acadêmica. Você vai mudar por completo aí depois que você assinar essa turma, o Med Pro 360, que, bom, essa turma vai elevar o seu aprendizado. Pois é, a gente tem muita coisa boa, né, no nosso pacote aí do Med Pro, realmente vale muito a pena, né, os professores são ótimos, banco de questões, as aulas do Meet, que você tem contato com os professores, cara, de fato, realmente vale muito a pena porque é um programa que a gente criou aqui pensando mesmo nessa galera que quer medicina, para essa galera que quer a área de biomédicas, na verdade, não só para medicina, né? Para você que quer odonto, para você que quer nutrição, né? Acaba sendo a mesma ideia porque a gente dá um foco maior na ciência da natureza, na matemática, na redação, que é justamente aquilo que tem o maior peso para essa galera de biomédicas. Então, olha lá. Você vai ter aqui, ó, tem uma nova funcionalidade que quando você for tirar dúvida, mandar alguma dúvida, alguma pergunta pra gente, né? Os professores, nós, do lado de cá, a gente vai responder essa sua dúvida, essa sua pergunta, e você vai saber na hora, quando a sua dúvida for respondida. Você vai receber essa mensagem aí, sabendo que a sua dúvida foi respondida. Então, tem algumas ferramentas legais aqui, algumas funcionalidades novas que vão, de fato, potencializar o seu estudo. Aqui a nossa inteligência artificial, né, que vai montar o seu cronograma. Cara, isso aqui é incrível, né? Tem gente que, de repente, pô, estuda e trabalha. Tem gente que, às vezes, estuda de manhã, né, no colégio e tá fazendo o curso à tarde, enfim. Então, você vai colocar aí, né, o que você tem de disponível na semana, quais são os horários que você tem para estudar, e aí a inteligência artificial ela vai montar para você esse cronograma. Ó, você vai estudar tantas horas nesse dia, estuda isso, depois estuda isso. Então ela monta para você esse cronograma para que você esteja preparado até o dia da prova, até o dia do Enem. Tá? Muito bacana. Então, ó, os nossos professores especialistas, pois é isso aí, cara, eu sou suspeito para falar, né? Mas de fato, eu faço parte aqui de uma equipe de professores que, cara, é incrível, a galera que trabalha aqui, realmente a galera é muito boa, todo mundo sabe muito do que está falando, todo mundo conhece muito o vestibular, a gente está inserido nesse meio já há muitos anos, né? Então todo mundo é muito experiente nisso, a gente sabe de fato como cai, o que cai, né? De que maneira abordar, então de fato você vai ter aí aulas com uma equipe que é muito capacitada realmente e muito comprometida, né? E aí você tem lá as salas Meet que eu estava falando, né? Em que
você vai ter essas reuniões mais fechadas ali nas aulas Meet direto com o professor. O banco de questões que é muito importante, cara, e aqui para física você sabe que eu sempre bato nessa tecla, né? O banco de questões, cara, você tem infinitas questões ali para você fazer, resolver. Se você não conseguir, você bota lá o QR Code e abre direto, cara, o professor resolvendo para você. Né? Então isso é um problema também. Professor, eu tento fazer exercício, mas eu não consigo fazer, e aí, o que eu faço? Beleza, você vai lá e aperta lá para ver a solução. O professor vai te explicar como é que faz. Aí você tenta o próximo. Né? Não conseguiu, o professor vai te explicar. Tenta o próximo. E com isso, cara, é assim mesmo. É esse trabalho de formiguinha até você conseguir fazer sozinho, né? Mas aos poucos você vai acompanhando e aquela solução você vai entendendo. Às vezes você pausa no meio da solução. Opa, acho que daqui eu continuo. Acho que eu sei. Consegue, enfim. Essa é a ideia, né? É assim que o aprendizado acontece e esse banco de questões vai te ajudar muito. E tem o projeto Redação Nota 1000 que você conversa ali com o David, né? O David vai falar com você ali o que você pode melhorar, quais são as técnicas, enfim. Projeto também muito bacana, porque você sabe que redação é importante pra caramba, né? É a única prova que só depende de você aí para tirar 1000. Então, esse projeto com o David também é um diferencial muito legal que você não encontra em qualquer curso. Tá? As nossas apostilas, que você tem o conteúdo lá, que você tem exercícios, né? E você tem essas apostilas todas digitais no plano, né? Então o plano de R$ 33,92 você já ganha as apostilas, tem tudo isso aqui. E são 12 de R$ 33,92, cara, que é um valor que é mais barato do que esses streamers aí de filme, né? De série. Né? Tem streamers aí de filmes, séries aí que você quase não vê, de vez em quando você vê um filme ou outro e você paga isso. Então, de fato, é um valor que, para o que a gente tem, né, porque a gente está oferecendo, é um valor que vale muito a pena, tá? Mas para isso você precisa usar esse cupom aqui, ó, o aluno 15, tá? Porque tá lá R$ 39,90, se você botar esse aluno 15, você tá ganhando aí, esse descontão vai para R$ 33,92. Isso com as apostilas digitais. Se você gosta das apostilas impressas, quer receber essas apostilas todas impressas de tudo, Física 1, Física 2, Física 3, Biologia, Matemática, Química, tudo, né? E aí, por conta de receber essa apostila, toda a impressão, tudo mais, o envio, mais a camisa, você vai ganhar como é que é o nome dessa aqui? É o Mad Box, né? Você vai ganhar a Mad Box com todas essas apostilas lá dentro, mais a camisa, aí o valor passa a ser 12 de 135. Claro, ficou um pouquinho mais caro porque você tem as apostilas, mas, cara, para receber todas as apostilas ainda, cara, isso aí daqui ainda está muito em conta. Se você for em qualquer curso presencial, só você comprando o material que você vai precisar, já vai dar mais caro que isso aqui. Então isso aqui já é o valor do material, fora tudo aquilo que a gente viu, todas as aulas, o banco de questões, o Google Meet, né? Bom, enfim, tudo isso. Então vale muito a pena, se você de fato quer se comprometer, quer cair dentro, cara, eu acho que é bacana, eu acho que seria bom para você fazer parte dessa família aí. Maravilha? Vamos começar então? Vamos começar com a nossa aulinha de revisão, Física 1 na área, não é isso? Vou começar com a questão número 1, sem mais delongas, vamos que vamos. Você já sabe que a gente já falou de movimento uniforme, velocidade média, movimento uniformemente variado, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, vetores, tudo isso já foi falado aqui, certo? Vetores ainda não, mentira. Não, vetores sim, vetores, cinemática vetorial, já falei sim. Então, a gente vai revisar tudo isso. Vambora, vambora. Olha essa questão número 1 aí. Qualquer dúvida, manda pra mim, tá? Um objeto de massa M, constante, se move sobre uma pista retilínea paralela ao eixo X. Beleza, tá indo. Linha reta. No instante t igual a 2, esse objeto está na posição 10. E no instante t igual a 6, ele está na posição 20. Sabe-se que em todo movimento, a força sobre o objeto é nula. Cara, quando a força é nula, significa que ele não foi acelerado. A gente vai estudar isso depois com mais detalhes, né? Porque a gente ainda vai ver leis de Newton. Mas uma força gera aceleração. Então, se não tem força, esse objeto não foi acelerado, ou seja, ele está em movimento uniforme. Né? Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da velocidade desse objeto durante o movimento. Molezinha, questãozinha de movimento retilíneo uniforme. Então, olha lá. O cara, quando ele estava na posição 10,
o instante era... Qual o instante que era? 2 segundos? Deixa eu ver lá, diretor, rapidinho. Isso. Aqui era no instante 2 segundos. Quando ele chegou na posição 20, o instante era de 6 segundos. Né? Aqui é o instante inicial, o instante final. Essa aqui é a minha posição inicial e a minha posição ao final dos 6 segundos. Beleza, né? Se o movimento é uniforme, isso significa que a velocidade do cara é constante. Ou seja, ele não tem aceleração, a velocidade é sempre a mesma. Né? Esse é o movimento retilíneo uniforme. E aí o que você faz é o seguinte, ΔS é igual a V vezes ΔT. Tá aí. Né? O deslocamento é a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, se no momento igual a 2, né, do teu cronômetro, ele estava na posição 10, e no momento igual a 6, ele estava na posição 20, significa que daqui para cá, passaram-se 4 segundos, foi o intervalo de tempo que passou, 4 segundos, e a distância percorrida foi de 10 centímetros. Né? Logo, ele percorreu 10 centímetros em 4 segundos. Substitui lá, ó, o ΔS e o tempo. Se eu passar o 4 para lá, dividindo, o 4 está multiplicando, vai dividindo, 10 dividido por 4 dá 2,5. 2,5 o quê, mestre? Aqui, discípulo, centímetro por segundo. Porque a distância está em centímetro e o tempo está em segundos. Então você está dividindo ali centímetro por segundo. Tá aí. O gabarito. Volta na tela para mim, diretor, por favor. Gabarito 2,5, letra A. Pô, molezinha, né? Molezinha, hein? Show de bola? Olha lá. O Ramon já lançou ali, ó. Ah, o Levi também meteu um 2,5 ali. Show de bola. Essa aqui tranquilinha, né? Só para começar. Só para tu aqui, ó, soltar o quadril, né, diretor? Sabe aqueles... Vambora, vamos comigo. Isso. É para aquecer. Tá soltando o quadril, ó, mexendo as articulações. Agora vambora, vamos começar. Questão 2, hein? Da lavoura a um restaurante de estrada, um caminhão percorre 84 quilômetros, com velocidade de 70 km por hora. Após uma pausa de 48 minutos para o lanche do motorista, a viagem é retomada, sendo percorridos 120 km com velocidade média de 60 km por hora, até a chegada ao porto. Qual é a velocidade média de toda a viagem em quilômetros por hora? Então vamos lá, ele quer a velocidade média, hein? Acompanha aí, gente. Qual é o conceito de velocidade média? Bom, a velocidade do cara mudou pra caramba, né? Porque ele percorreu um certo caminho. Eu não sei se a velocidade era constante, provavelmente não. Ele acelerou, freou, foi mais devagar, foi mais rápido. Depois ele ficou parado para lanchar, 48 minutos, comeu bem, né? Comeu bem, forrou legal o estômago, voltou para a viagem, percorreu mais uma distância com uma velocidade. Cara, no final das contas, a velocidade dele assumiu diversos valores, né, ao longo dessa viagem. A velocidade média é aquela única velocidade, aquele único valor que, se você tivesse ido sempre com essa velocidade, você chegaria no lugar que você chegou ao mesmo tempo. Né? Então a velocidade média é uma única velocidade que substituiria todas essas. Se você mantiver a velocidade média ao longo de todo o percurso, você chega lá no mesmo tempo. É isso que é a velocidade média. Em outras palavras, a velocidade média, gente, é você pegar a distância toda percorrida e dividir pelo tempo todo gasto. Então eu vou ter que descobrir qual foi a distância toda percorrida, qual o tempo todo que ele gastou. Depois eu divido. Simples assim. Volta lá, algumas dicas, ó. Ele quer a velocidade em quilômetro por hora. Então vamos pegar a distância toda que ele percorreu em quilômetro e dividir pelo tempo todo que ele gastou em horas. Porque aí quando eu dividir quilômetro por hora, eu já tenho a velocidade em quilômetro por hora mesmo, né? Já tenho a unidade que ele está querendo. Ó, primeiro ele percorreu 84 quilômetros com uma velocidade de 70. Ficou parado 48 minutos, depois percorreu 120 com 60. Então vem cá.
ele percorreu 84 quilômetros, isso aqui é a distância, quilômetro é a distância, com uma velocidade de 70 quilômetros por hora. Essa é a velocidade. Depois aí ele ficou parado aqui 48 minutos, sem percorrer nada, porque ele ficou parado, então ele não percorreu nada. Na sequência, ele percorreu 120 quilômetros com velocidade de 60 quilômetros por hora. Tá? Ou seja, a distância toda que ele percorreu, já sei. 120 mais 84, né? Isso vai dar 204 quilômetros. É a distância que ele percorreu. Então aqui, ó. Para eu calcular a minha velocidade média, a distância eu já sei que é 204 quilômetros. Tá? Aqui ele não percorreu nada, ele ficou parado. Agora falta eu descobrir o tempo que ele gastou. Aqui ele gastou 48 minutos, mas eu preciso saber quanto tempo ele gastou aqui e quanto tempo ele gastou aqui. Cara, de novo, ó. Eu vou usar ΔS igual a V vezes ΔT. Olha lá. Para esse primeiro trecho. Para esse primeiro trecho, ele percorreu 84 quilômetros com uma velocidade de 70, né? Que ele manteve essa velocidade. Ou seja, ele percorreu aquele trecho ali com uma velocidade constante de 70. Depois, no outro trecho, ele percorreu com uma velocidade constante de 60. A velocidade dele não aumentou nem diminuiu nesses trechos. Certo? Ele não falou que ele acelerou, que ele estava parado e acelerou. Não, ele falou que ó, ele percorreu aquele trajeto com velocidade de 70. Então é movimento uniforme. E o tempo aqui, eu vou chamar de tempo 1, que é o primeiro trecho. Espaço, velocidade, tempo. Vou pegar esse 70 que está multiplicando, vou passar para lá dividindo. Ó. Então vou ficar com 84 dividido por 70. Isso aqui é o tempo 1. Perfeito? Beleza. Agora vamos para o trecho 2. No trecho 2, ó, o que aconteceu com ele no trecho 2? Ele percorreu 120 quilômetros com uma velocidade de 60. E aí ele vai gastar um tempo T2. Certo? Só estou substituindo. Pega o 60 e passa para lá dividindo. 120 dividido por 60 dá 2. Então o tempo 2 é 2 horas. E ó, no meio do caminho ele também gastou um tempo ali que ele estava parado, né? O tempo que ele ficou parado também contabiliza. Porque esse tempo vai contabilizar na viagem. Ele vai demorar mais 48 minutos na viagem dele. Então assim, é um trecho que ele ficou com velocidade 70, um momento que ele ficou com velocidade 0, um momento que ele ficou com velocidade 60. Eu vou contabilizar tudo. Toda a distância e todo o tempo. Esse tempo que ele ficou parado, de 48 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 48 minutos e vou dividir por 60. Para poder passar para hora. Para você passar de minuto para hora, divide por 60. Porque cada hora tem 60 minutos. Né? Então assim, 60 minutos, se você dividir por 60, dá 1 hora. Então, para você passar de minuto para hora, eu vou ter que... Aqui, eu vou puxar até aqui, ó. Divide por 60 para passar para hora. Perfeito? Então, eu estou dividindo por 60. Aqui, dividindo isso por 60, cara, dá para eu simplificar isso aí por 12. Se eu simplificar isso aí por 12, aqui dá 4 e aqui dá 5. Divide por 12, em cima e embaixo. 4 dividido por 5 dá 0,8 horas. Tá? Esse é o 48 sobre 60. É 4 sobre 15, 0,8. Aqui falta aqui, eu fazer alguma coisa aqui, né? Eu posso simplificar por 7 aqui. Né? Que eu tenho que fazer essa conta ainda. O tempo T1, o ΔT T1 aqui, ó. ΔT1. Se eu dividir isso aqui, simplificar isso aqui por 7, aqui dá 10 e aqui dá 12. 84 dividido por 7 dá 12. 12 dividido por 10 é só andar com a vírgula para trás. Isso aí dá 1,2. Ó,
Eu sei que você em casa pega esse número e faz na calculadora, quando você está treinando, fazendo exercício de física, né? Faz na calculadora. Cara, não faz isso. Você fica preguiçoso. Você perde a manha de fazer conta rápido. Chega no Enem, você não tem calculadora, você fica um tempão fazendo conta. Então, quando for estudar, não usa calculadora não, cara. Faz as contas tudo na raça. Porque você vai pegando essa manha de fazer conta rápido. Eu faço conta rápido porque eu não uso calculadora. De tantos anos fazendo conta, eu acabo criando esse meu algoritmo de fazer conta rápido. Então, treine isso também, cara. Tá? Portanto, olha lá. Quanto é que vai dar o tempo total? Ele gastou 2 horas aqui. Aqui ele gastou 1,2 e quando ele ficou parado ele gastou 0,8. 2 mais 1,2 mais 0,8 vai dar um tempo total de 4 horas. O tempo total que ele gastou. Vou jogar aqui então, ó. Eu já sei que ele percorreu 204 quilômetros e gastou 4 horas. Pronto, então a velocidade média dele vai ser 204 dividido por 4, 51 quilômetros por hora. Show de bola? Tá aí, ó. Então, calculei o tempo aqui nesse primeiro movimento, calculei o tempo no segundo, somei com o tempo que ele ficou parado, peguei todo o tempo que ele gastou na viagem, somei o tempo todo. Peguei a distância toda, somei a distância toda. Distância toda sobre tempo todo vai dar velocidade média. É isso. Perfeito? Olha lá. Eu jamais faria isso, prof. Então, é isso, galera. Eu jamais faria isso na primeira questão, mas tu vai ver que tem tantas questões desse estilo, que aí a primeira você fala, caraca, que bizarro. Pô, dificião, pá, beleza. Aí daqui a pouco aparece uma outra questão igual e tu, caraca, parecida com aquela, aí você tenta. Daqui a pouco vem uma terceira, uma quarta. Cara, quando tu tá fazendo uma lista de exercícios, vai aparecer uma meia dúzia de questões iguais a essa. E vai chegar um momento que vai falar assim, caraca, aquilo de novo, tô ligado, pego a distância toda e divido pelo tempo todo. E é assim que aprende, né? É claro que se você não exercitar muito, toda vez que você olhar um exercício diferente, diretor, vai ser uma novidade. A ideia para você fazer muitos exercícios é para você nunca ser surpreendido, né? Sempre aparecer uma questão que você já fez algo parecido. Então, tem a velocidade na execução. Exatamente, aí tu tem velocidade na execução, porque você já viu alguma coisa parecida. Agora, se você faz pouco exercício, é fácil te surpreender. Vai aparecer uma questão que tu nunca viu, aí você vai perder tempo demais, você não vai saber fazer. Por isso que a gente treina antes. Olha lá, questão 3. Agora tem aceleração, é move, hein? Um corredor olímpico de 100 metros rasos acelera desde a largada com aceleração constante, por isso que eu sei que é move. O movimento uniformemente variado é aquele onde a aceleração é constante. Até atingir a linha de chegada, por onde ele passará com velocidade instantânea de 12 metros por segundo no instante final. Qual é essa aceleração? Então o cara corre 100 metros e quando ele passa pela linha final, a velocidade dele é 12. Obviamente, no início da prova, né? Antes de começar a prova ali, na largada, a velocidade dele é 0. Certo, diretor? O cara não fala aqui, mas se é uma corrida de 100 metros rasos, ele começa o movimento parado, né? A questão não fala que ele parte do repouso, mas isso é implícito, porque é um corredor olímpico de 100 metros rasos. Ele começa parado. Show, vem pra cá. Vamos lá. Já tirou o print aí? Tira o print aí da número 1 e da número 2, por favor. Maravilha, maravilha. Olha lá, a Júlia tá perguntando, professor, não dava para usar Torricelli? Caraca, Júlia. Que isso, Julinha? Julinha o quê? Júlia Santos. Meu Deus, aí. O Próspio Naruaito. Conhece essa? O Próspio Naruaito. Aí, Julinha, tirou onda? É isso, Torricelli, pô. Como é que eu sei que é Torricelli? Porque você não tem o tempo, né? Ele não dá o tempo. Ele não dá o tempo e ele não quer saber o tempo. Você tem que fugir do tempo.
Então, para você fugir do tempo, você vai usar Torricelli. Olha lá. Por quê? O cara parte do repouso, velocidade inicial é 0, a velocidade final dele é 12, e ele vai percorrer, ó, 100 metros. A pergunta é, qual é a aceleração? Olha lá, ele deu o tempo por acaso? Ele não deu o tempo. Galera curtiu do Naruhito, né? Ah, o próximo Naruhito. Olha lá, a Julinha foi a verdadeira Naruhito. Tirou onda. É isso, ó. Torricelli. A velocidade final é o 12. Ó, velocidade inicial é 0. 0 ao quadrado dá 0. Mais 2 vezes a aceleração que eu quero saber. E o ΔS é 100, ó. Quantos metros ele andou. Mestre, mas a Julinha é Naruhito. Ela já olhou e falou, Torricelli. E eu? Eu não consegui ver isso de cara. Cara, beleza, tudo bem. Tenta uma outra fórmula. Quando você tentar outra fórmula, tu vai ver que tu vai se deparar. Por exemplo, V igual a V0 mais AT. Tu vai ver que não tem nem o A e nem o T. Quando tu olhar para a equação, tu vai falar, peraí, mas eu não tenho o A, mas eu também não tenho o T. Como é que eu vou resolver se eu não tenho duas coisas? Pô, não deve ser essa forma, apaga. Tenta outra. ΔS igual a V0T mais AT quadrado. Ih, AT quadrado. Tem o A e tem o T. Vou cair no mesmo problema. Pô, não deve ser essa. Vou tentar outra. Apaga, tenta outra. Torricelli. Ih, Torricelli encaixou. Então é essa. E aos poucos, é aquela história. Aos poucos você vai pegando essa manha. Você vai começar a olhar para a questão e falar, cadê o tempo? Não tem. Torricelli. Já sei que é Torricelli. Né? Mas isso, essa manha, esse feeling, você vai pegando aos poucos. Então, ó, 12 ao quadrado dá 144, 0 mais 2A vezes 100, somar com 0 não muda nada, né? Então, 2 vezes 100 dá 200, 200A. 200A mais 0, 200A. Perfeito? Aí eu vou pegar o 200 e vou passar para lá dividindo. Então vai ficar 144 dividido por 200. E aí dividir por 200, cara, é dividir por 2 e depois dividir por 100. 144 dividido por 2 dá 72. E 72 dividido por 100 anda duas casas. Dá 0,72 metros por segundo ao quadrado. Hã? Não gostei. Asmei. Já viu essa, gestor? Tá ligado nesse cara? Não gostei. Asmei. Então vai lá, tira o print lá da 3. Gabarito é... Tirou o print da 3, gabarito é D, ó. Olha lá. O Vitório lançou ali, ó. Vitório Henrique, letra D. Show de bola. Matheus Ferreira tá perguntando pra mim. Oi, boa noite. Dá pra fazer alguma questão com regra de 3? Cara, o Matheus, é o seguinte. Você só pode usar a regra de 3 quando você tem grandezas diretamente proporcionais. Eu costumo indicar para vocês o seguinte. Cara, nunca use regra de 3 na física. Porque são raros os momentos que você pode usar. E assim, você precisa primeiro saber se aquelas grandezas são diretamente proporcionais para depois usar a regra de 3. Então eu acho que é mais difícil você saber que pode usar do que de repente usar a fórmula mesmo. Entendeu? E de repente você vai usar e vai, mas eu usei e acertei. Não, beleza, você usou e acertou, você deu sorte, né? Mas quando é que você pode usar e quando é que você não pode? Você não sabe isso. Entendeu? Então conta um pouco com a sorte, né? Por exemplo, aqui, vamos lá, Matheus, ó. No movimento uniforme, essa velocidade é constante. Né? Então, como a velocidade é constante, ΔS e ΔT são diretamente proporcionais. Se você dobra o tempo, você percorre 2 vezes mais distância, né? O deslocamento dobra. Se você triplica o tempo de movimento, o deslocamento triplica. Então você poderia usar a regra de 3 entre a distância e o tempo. Mas, por exemplo, no movimento uniformemente variável já não pode. Já está errado. Tu usar a regra de 3 aqui está errado. Entendeu? Então são raros esses momentos que eu, cara, sugiro que
melhor não. É melhor não, né? Beleza? Vamos para 4? Vamos para a questão 4, então. Ó. A 3 já foi, Maravilha. 0,72. Questão 4. O motorista conduz o seu automóvel pela BR-277 a uma velocidade de 108 km por hora, quando avista uma barreira na estrada, sendo obrigado a frear com uma desaceleração de menos 5. Quer dizer, uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, veja bem, ó, se ele está desacelerando, essa aceleração é negativa. Olha a malandragem aí. Ele não vai dizer para você que a aceleração é menos 5. Ele vai falar que é uma desaceleração de 5. Então você que vai ter que lançar um sinal de menos ali. Obrigado a frear e parar o veículo após certo tempo. Pode-se afirmar que o tempo e a distância de frenagem serão, então, até ele parar, né? Quanto tempo vai demorar e quantos metros ele vai percorrer até ele parar. Então vamos embora. Questão 4. Ó, mais uma questão de move, né? Porque ele está desacelerando, então a velocidade dele não é constante. A velocidade dele está variando, né? De 5 em 5. É uma desaceleração constante. Então é um move. Olha lá. Então o cara tem uma velocidade inicial de 108 km por hora. A velocidade final dele é 0. Ele vai frear até parar com uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado, que é uma desaceleração. Vou até puxar isso aqui, ó, porque alguém pode depois me perguntar, professor, por que você botou um sinal de menos ali? Botei um sinal de menos porque o cara está dizendo que é uma desaceleração. Então ele está freando. É uma aceleração negativa, né? Tem um sinal contrário ao da velocidade. A pergunta dele é o tempo que demora para parar, né? Para que a velocidade inicial atinja uma velocidade final 0, né? Para que 108 vire 0, para parar. Quanto tempo e qual o deslocamento. Detalhe importante, ó, primeiro detalhe que você também, quando faz poucos exercícios, quando você treina pouco, você cai nessas pegadinhas bobas. Que é o quê? Misturar unidade, ó. Esse cara está em metro por segundo ao quadrado, esse cara está em quilômetro por hora, não posso misturar. E veja que nas respostas, lá nas opções, ele quer o deslocamento em metros e quer o tempo em segundos. Então ele quer tudo metro por segundo. Esse quilômetro por hora que está errado. Vou ter que passar aquilo ali para metro por segundo. E aí tem aquela dica do 3,6. Tá lembrado? Para eu passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. O caminho contrário você multiplica. Tá? Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo. E quanto é que dá? 108 dividido por 3,6. Aqui, ó, vou fazer no cantinho para você, ó. 108 dividido por 3,6. Esquece calculadora, pelo amor de Deus, faz a conta na raça. Como é que eu vou dividir número decimal? Primeira coisa, iguale as casas decimais, que é o númerozinho depois da vírgula. Esse cara tem uma casa decimal e esse cara não tem nenhuma. Então você bota uma vírgula e um zero. Pronto, igualei as casas decimais. Ó. Depois que você igualou as casas decimais, você tira a vírgula. Então fica 1080 dividido por 36. Aí, ó, 10 não dá para dividir por 36, 108 dá. Aí você vai no cantinho, 36 vezes 1, 36. 36 vezes 2, 72. 36 vezes 3, 108. Caraca! Então 36 vezes 3 dá 108, não sobra nada.
Esse zero que eu não usei, eu já fechei minha conta. Esse zero que eu não usei vem direto para a resposta, vem direto para o quociente, dá 30. Então 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Maravilha. Agora vamos achar o tempo. Ó. Vou tentar nessa formulazinha aqui, ó. Olha lá. Que é a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Né? A função horária da velocidade. Ó. V final, 0. Velocidade inicial, 30. Aceleração, menos 5. Quanto tempo vai demorar? T. Eu vou pegar esse menos 5T, vou passar para o outro lado, positivo. Pelo amor de Deus, hein? Não é para diminuir 30 de 5, não. Porque o 5 está multiplicando o T. Você não pode diminuir antes da multiplicação. Multiplicação tem prioridade. Então, como você não sabe quem é esse número aqui, você não consegue multiplicar. Se você não consegue multiplicar, você não pode diminuir. Cuidado que tem gente que bota um 25 aqui. Esse menos 5T vai para o outro lado. Agora o 5 que está multiplicando vem dividindo. Então, T vai ser 30 dividido por 5. Que dá 6. 6 segundos. Cara, e esses 6 segundos é muito óbvio. Porque quando a aceleração é menos 5, isso significa que a velocidade vai diminuir de 5 em 5. Então, se a tua velocidade é 30, no próximo segundo vai para 25. No próximo segundo vai para 20. No próximo 15. No próximo 10. No próximo 5. No próximo 0. Era só tu ir diminuindo de 5 em 5 e achar esses 6 aí. Ó. Porque a aceleração é menos 5, né? Então, é o quanto a velocidade vai diminuir a cada segundo. Agora vamos para o deslocamento. Cara, o deslocamento a gente poderia usar a Torricelli, porque eu tenho V, tenho V0, tenho A. Mas eu posso usar a outra. Vou usar a outra para poder completar as 3 formulazinhas do Move. Ó. As 3 formulazinhas do Move, que você consegue matar todas as questões de Move com essas 3. Ó. É aquela de Torricelli, essa aqui que é a função horária da velocidade, e essa que eu vou usar para descobrir o deslocamento aqui, ó. Que é a função horária do deslocamento. Olha lá. Delta S é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Então, para eu achar o delta S, eu vou fazer V0 é 30. 30 vezes T, que é 6. Mais a aceleração, que é menos 5, vezes T ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então vai ficar 30 vezes 6 dá 180. Porque 3 vezes 6 é 18, bota um 0. Aqui, ó, 6 ao quadrado dá 36. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 vezes menos 5 vai dar menos 90. Logo, delta S é 180 menos 90, delta S então é 90. Pronto. 90 metros e 6 segundos são as respostas. O Luiz Felipe falou assim, ó, grande mestre e rei Arthur. Que isso, Luiz? Assim você me deixa até encabulado. Como a variação do deslocamento é igual à aceleração? Como a variação do deslocamento é igual à aceleração? Então, vamos lá. O que você deve ter... variação do deslocamento não é variação do deslocamento, é variação da posição. Variação da posição é o que a gente chama de deslocamento, não é variação do deslocamento. É deslocamento, delta S é deslocamento. Ele não é igual à aceleração, são duas coisas diferentes. Deslocamento é distância, aceleração é outra coisa. Então, entendeu? O deslocamento não é igual à aceleração. Você usa a aceleração para achar o deslocamento, mas são duas grandezas diferentes. Velocidade é uma coisa, aceleração é uma coisa, deslocamento é uma coisa, tempo é outra. São coisas diferentes. Beleza? Então,
Então não tem fundamento isso. Bom, tirou o print aí da 3 e da 4? Maravilha? Show de bola, diretor? Cadê o gabarito? Ó, letra A, 6 segundos e 90 metros. Então, cara, essas são as 3 equações aí do Move. Queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, é tudo Mu e Move. Então, nessa aula de revisão, eu quis trazer para vocês questões de Mu e Move, porque Mu e Move é a base de tudo. A queda livre é um Move. O lançamento vertical é um Move. O lançamento horizontal é um movimento uniforme na horizontal com um Move na vertical. Então, cara, você precisa saber muito bem Mu e Move. Mu e Move, né, movimento uniforme, movimento uniformemente variado, são a base de toda a cinemática. Se você dominar bem esses movimentos, cara, você domina toda a cinemática. Você tira a onda em todos os movimentos. Mas para isso você precisa saber bem Mu e Move. E vou te falar, esse assunto, movimento uniforme e movimento uniformemente variado, é o top 1 do Enem, é o que mais cai em física no Enem, e é o que mais cai em tudo quanto é vestibular. É o que mais cai na UERJ, é o que mais cai em concurso militar, é o que mais cai em qualquer prova de física que você fizer. O que mais vai cair é questão de movimento uniforme e uniformemente variado. Então, cara, isso aqui você tem que aprender bem, você tem que saber bem. Que é basicamente, ó, aqui, no Move, né? Você tem essas 3 maneiras aqui de calcular essas grandezas. Ou você usa a equação de Torricelli, ou você usa a função horária do deslocamento, ou você usa a função horária da velocidade. Isso aqui é para o Move. Ou seja, essas equações você vai usar quando o corpo estiver acelerado, tá? Com uma aceleração constante. Ou então, lá no movimento retilíneo uniforme, basicamente você vai usar essa aqui, ó. ΔS é igual a VT. Essa aqui, ΔS é igual a VT, você só usa quando a velocidade for constante. Se o cara disser para você que a velocidade do cara é constante, a fórmula é essa. Não pode usar essas. Essas você usa quando tem aceleração. Essa você usa quando não tem aceleração, quando a velocidade dele é a mesma. Essa você vai usar quando a velocidade varia. Tá? E acabou, cara. É exercício. Muito exercício. Faz muito, faz muito. Faz 200 exercícios. Depois você fala comigo. Professor, isso é muito difícil. Quantos exercícios você fez? Fiz 8. Não quero te escutar. Faz 200. Depois tu vem falar comigo. Depois que você fizer 200 exercícios desses, você vai falar assim, cara, Arthur, até que o bagulho é fácil. Depois a parada fica se repetindo, né? Entendi. Mas tem que fazer exercício. Se não fizer exercício, vai achar difícil mesmo. Show de bola? Ó, daqui a pouco eu volto aí pra Física 2, né, diretor? Vou sair da frente pro cara dar um print final. Não vai embora não, que tem Física 2 na área, hein? Valeu, valeu? Então é isso. Rapaziada, daqui a pouco eu tô de volta. Beijo grande e até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.